Boa tarde a todos, boa tarde, senador Exalci, muito obrigado pela oportunidade que o setor tem para colocar, muito obrigado. Eu, antes de começar a minha apresentação, eu gostaria só de pontuar um fato importante. Nós temos com a equipe econômica do governo e, em especial, com o secretário API, uma excelente relação, né? Nós temos trabalhado com ele nesses anos todos, todas as entidades, com muita boa vontade dele, de parte a parte. Então, aqui eu queria também prestar essa homenagem a ele. No entanto, a gente tem alguns pontos que a gente não tem concordância. Um deles é o número, e eu vou me ater somente, senador, só aquilo que a gente não concorda, né? Porque outras questões a gente já concordou. Então, vamos lá. A primeira coisa, o setor imobiliário fez 2 trabalhos, um é com a DERRAIC, outro é com a Tendências, para chegar do embasamento dos argumentos que a gente usa para trazer os nossos números. Essas 2 consultorias são de reconhecido renome, e eles fizeram 2 coisas basicamente. Primeiro, calcularam a carga tributária no nosso setor e o impacto das N propostas da carga tributária, da reforma tributária no setor. Então, nós não achamos, nós calculamos, nós usamos 2 consultorias para defender. E é por isso, inclusive, a nossa não veemência, mas a nossa convicção, porque a gente acredita muito nesse trabalho, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que, segundo os nossos cálculos, segundo essas 2 assessorias, que a gente está disposto a ouvir outras argumentações, este é um impacto na carga tributária à esquerda sobre os imóveis e à direita sobre, por exemplo, o loteamento, administração, intermediação. O que significa isso aqui? Na nossa visão, na visão dessas 2 consultorias, nós vamos ter um aumento do preço da habitação. Nós não estamos preocupados com o imposto que as empresas pagam. Nós estamos preocupados que o preço do imóvel não suba. E mais do que isso, que se mantenha a neutralidade que foi desde o início prometida para o setor. Então, é disso que a gente fala. E nós temos essa convicção técnica por conta de tudo isso. E o que significa isso? Vai subir o preço da habitação, vai subir o preço de um loteamento, que é uma habitação também, o Caio vai falar, vai subir o custo de administração de imóvel, quer dizer, vai subir o condomínio, né? Todos nós que moramos em condomínio, seja de casas ou de prédios, nós vamos ter um aumento, essas empresas que prestam serviços para nós vão ter que cobrar mais. E na intermediação também, cada vez que nós formos comprarmos ou vender um imóvel, os corretores vão ter que cobrar mais, porque eles estão sendo onerados no seu imposto. Bom, o segundo ponto que eu quero falar é o seguinte: a gente tem ouvido muito, principalmente agora que o Ministério da Fazenda e a equipe econômica até soltou uma nota dizendo que quando você tem um desconto numa determinada alíquota, você influencia a alíquota modal. É verdade, mas não no caso do setor imobiliário. O próprio Senado, no final do ano passado, quando recebeu a reforma tributária e fez dezenas de questionamentos, eu lembro muito bem, o senador Eduardo Braga, o Senado falou, olha, a gente não pode avançar sem conhecer os estudos. E o Senado questionou a Fazenda. Um dos questionamentos que ele fez foi justamente como é que se chegou na conta. E o Ministério da Fazenda, através de um comunicado próprio, escreveu que os regimes diferenciados, os regimes que foram considerados diferenciados, não entraram no cálculo da alíquota modal. Então, hoje nós temos o seguinte, nós temos a imprensa falando alguma coisa, nós temos a equipe econômica falando outra, mas, na verdade, o que está escrito é isso aqui. O setor imobiliário não tem influência sobre a alíquota modal. Não foi considerado na construção da alíquota modal o setor imobiliário. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a Fazenda. O outro ponto que eu quero colocar é o seguinte: sempre se fala que o setor imobiliário paga pouco imposto. Muito bem. Por quê? Mas o setor imobiliário só paga 4%, por exemplo, do RET de imposto. Bom, mas todo mundo no Brasil, né, senador, paga 35%, 40% de imposto, o setor imobiliário paga só 4%. Deixa eu explicar o 4%. O 4% é sobre a receita bruta, independentemente de ter lucro ou prejuízo em um determinado empreendimento, independentemente do custo. E estes 4% sobre a receita bruta, que pode não ter, inclusive, lucro e o incorporador tem que pagar, ele corresponde de uma margem de 10% a 12%, que é o lucro de um empreendimento, quando ele ocorre,
ele corresponde de 35% a 40% da margem. Então, nós estamos dizendo que esses poucos 4%, abre aspas, que se fala, ele é 35%, 40% da margem de um negócio imobiliário. E outra, a mecânica de recolhimento é extremamente simples e fácil. Você faturou, recolhe e acabou. No mês seguinte, dia 20, tal, recolhe o negócio, cruza com a informação do comprador, o comprador fala, olha, eu comprei uma habitação da empresa X, coloca lá na sua declaração de imposto de renda. O senhor tem uma ideia, senador? A Receita Federal adora o RET, essa mecânica simples. A gente, de vez em quando, fica se perguntando, para que mexer em algo que está funcionando, que é simples, que aumentou a arrecadação, que é uma inovação dos últimos 20 anos, isso não é novo, não é antigo. Então, ok, a reforma tributária é muito importante, mas precisamos ver. E tem um detalhe, nós não estamos falando, eu não estou falando contra a reforma tributária, porque a reforma tributária do IVA, em todos os países do mundo em que adotam o IVA, o setor imobiliário tem um tratamento específico, não privilegiado, específico. E isso está no comando constitucional. A aprovação da reforma tributária traz isso. Por privilégio? Não, porque em todos os países do mundo é assim. E por que é assim? Porque o setor imobiliário, dada a sua complexidade, a cadeia produtiva, ele não é feito para o IVA. O IVA não funciona no setor imobiliário, dada a sua complexidade. E um outro detalhe que me parece um pouco óbvio, o IVA é um imposto sobre o consumo. Imóvel não é consumo, para nossa grande infelicidade, porque nós adoraríamos que toda semana alguém fosse comprar um pãozinho e um apartamento. Mas não é assim que funciona. Imóvel é investimento, é patrimônio, não é consumo. E é por isso que em todos os países do mundo, o IVA não, o mercado imobiliário não é considerado no IVA. E eu não sei quanto tempo eu tenho, mas já estou encerrando. Nós temos aqui 9 pontos, tem 4 minutos. Então, nós temos aqui 9 pontos, mas eu vou me ater no item 1, no item 2 e no item 3, porque outros amigos vão entrar nesses outros itens. Primeiro item é esse redutor que nós estamos falando, de 60% para a construção e 80% para a locação. A locação, se o senhor me permite, eu queria perder um tempo. Existe uma questão muito séria na locação. A reforma tributária, do jeito que ela está proposta, ela mexe com a locação de pessoas físicas. O governo argumenta que não, mas não é verdade. Vale o que está escrito. Está escrito que, se de forma preponderante o sujeito vive de locação, ele vai ser enquadrado no IVA. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Vou dar um exemplo. O sujeito tem R$2.000 por mês de aposentadoria e ele, com o suor do trabalho de 40, 50 anos da vida dele, comprou 2 apartamentos e tem lá R$3.000 por mês de locação. Bom, qual a atividade preponderante desse cidadão? Locação, porque ele ganha 2.000 de pensão e 3.000 de locação. Imaginem uma outra situação, que eu até sempre brinquei isso com o secretário Api. O sujeito terminou lá, está no final da vida, eu não gosto da palavra, mas está lá no final da sua vida profissional, fechou seu consultório, seu escritório de advocacia, gastou menos do que arrecadou ao longo da sua vida e tem lá uma poupança que está aplicado. E ele tem, então, o rendimento desse dinheiro, ele não tem mais o escritório, mais o consultório. Então, ele vive de receita financeira. Por acaso ele é banqueiro? Não, ele não é banqueiro, ele apenas é um sujeito que tem aplicações financeiras. Então, a reforma tributária está tratando diferentes de forma igual. E esse é um equívoco. E vai mexer no mercado de locação e vai deixar as pessoas físicas em pânico. E a gente não consegue compreender o porquê mexer no mercado de locação, que hoje é uma forma de combater o déficit habitacional. Né? Muitas empresas compram imóveis, estão botando para alocar. O combater o déficit habitacional da ordem de 7%, de 7 milhões, não é só dar a casa própria, é também prover locação social. Isso vai ser destruído. Uma série de investimentos que estão sendo feitos no Brasil inteiro, em especial na cidade de São Paulo, essas empresas vão embora. A segunda questão é a transição. O setor imobiliário tem uma série de problemas com a transição. Os senhores imaginem o seguinte, compra-se um terreno, demora 1 ano. Para aprovar o projeto, demora mais 1 ano, 2 anos. Mais 2, 3 anos para construir. E só vai entregar o imóvel dali 4, 5 anos, quando essa história começou. Só que nós vamos ser tributados nessas alíquotas crescentes. Então, naquilo que a gente tem crédito,
só na parte que tem crédito, e eu lembro, não é 100% do preço, do custo que se tem crédito, nós vamos ser tributados com alíquotas pequenas. E no final, quando nós formos receber 80% do preço na entrega das chaves, nós vamos ser tributados numa alíquota maior. Qual o cálculo deste imposto de renda? Infinito. É incalculável, ele é infinito. Então, a transição para nós é importante. E a questão do regime de caixa. Imagina o seguinte, na locação, se você alugar um apartamento em 30 meses, independente deste inquilino pagar a locação, você vai ter que recolher o imposto, mesmo que você não tenha recebido. Então, eu aluguei um apartamento para o Renato por R$1.000 por mês, no 12º mês o Renato parou de pagar, mas eu sou obrigado a recolher o imposto dele por competência. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é uma inovação. Mas na indústria é assim. Mas na indústria é 30 dias, 60 dias, ela vive desse jeito. Então, esses são os pontos que eu queria colocar. E sempre ressaltando, senador, a gente tem uma alta relação com a equipe econômica, mas temos discordâncias importantes. Obrigado.